com o vereador Moisés Barbosa, que eu tinha mencionado aqui na largada, porque tem muitas pautas aí mobilizando a Câmara de Porto Alegre. Algumas delas não dependem nem de aval dos vereadores, mas vem gerando polêmica no âmbito municipal. A gente vem tratando disso aqui na esfera pública, como a questão dos taxistas. Boa tarde, vereador Moisés Barbosa. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, Guaíba. Estamos aqui às ordens nessa sexta-feira. É um prazer participar do programa. Então, vereador, nós vimos duas mobilizações grandes da Câmara de Porto Alegre nos últimos dias, uma para a aprovação de um texto emergencial de autoria da Prefeitura em relação a auxílios para as comunidades atingidas por enchentes aqui na capital, e vimos também nesta semana a aprovação do orçamento em mobilizações que uniram aí os vereadores. Dá para ter uma expectativa, uma estimativa do que mobiliza o restante da pauta na Câmara até o final do ano, antes do recesso? Claro, envolvendo temas como, por exemplo, o plano diretor. Thaline, eu acredito que o plano diretor precisa ser prioridade, eu venho dizendo há tempo, né? Por causa da pandemia ele já está atrasado. A gente tem que instalar uma comissão que só pode ser instalada após o projeto chegar na Câmara, então a gente espera que chegue logo o projeto do plano diretor. Claro que várias pautas acabam, às vezes, poluindo e atrapalhando o plenário, como a gente já também discutiu contigo aí, na Guaíba, a questão de ter CPIs, mais de uma, inclusive, para tratar do mesmo assunto. Mas os projetos que estão lá para votar, e que eu acredito que ainda este ano a gente possa avaliar, para mim o mais importante, sem sombra de dúvida, para um vereador, é o plano diretor da cidade. Claro que algumas pautas, como tu já antecipasse aí, ainda há uma discussão forte que pode gerar, inclusive, uma comissão especial para discutir a questão da parcerização do esgoto da cidade, que é uma pauta importante, uma pauta difícil, que não sei se a gente consegue vencer esse ano, mas eu acredito que existe a possibilidade real de ter uma comissão para discutir isso, mas a gente tem que ter consciência de que quando tu tem 9 meses para uma eleição, infelizmente, às vezes, a pauta acaba sendo contaminada por causa da disputa eleitoral. Então vamos ter que aguardar e ver o que o Poder Executivo coloca lá para votar, além de todos os projetos dos vereadores. Pois é, em relação ao plano diretor, é uma discussão, é um projeto mais importante da cidade, vereador Moisés Barbosa, que já está atrasado, muito ali também teve a questão toda da pandemia. Tu mencionaste a questão envolvendo o clima eleitoral, que acaba contaminando o ambiente na Câmara, e havia uma tentativa, o próprio presidente da casa, o vereador Hamilton Sousmayer, mencionou que o plano diretor deveria ser enfrentado este ano para tentar escapar do ano que vem, que é ano eleitoral, mas isso não aconteceu e, pelo visto, no ano que vem é capaz também de ficar ameaçado em função das eleições, ou, pelo menos, prejudicado, vereador. Na verdade, o temor que a gente tem é esse. Sem sombra de dúvida, não existe nenhum projeto mais importante do que o plano diretor. Tá respeitando as pessoas que pensam diferente. Agora, o que atrapalha muito mesmo, né, muito, é a criação de CPIs, mais de uma CPI para tratar do mesmo tema, algo inédito. Isso vira, querendo ou não, uma campanha eleitoral sem fim, uma troca de acusações, uma criação de memes de internet, algumas acusações, inclusive levianas, algumas tentativas de assassinato de biografias, que não é a primeira vez que acontece. A gente tenta manter sempre a coerência, porque a gente já passou por isso no governo anterior, né? Algumas acusações que mais tarde foram, inclusive, o Ministério Público mandou arquivar, porque não paravam de pé, mas no campo da política, infelizmente, alguns não estão nem aí para o nível, para os valores éticos, e é um vale tudo. É tipo aquele dos fins justificam os meios, eu quero mais sangrar um adversário político, e nem que eu faça, como disse uma ex-presidente da República, vou fazer o diabo para ganhar a eleição. Então, isso, para quem
gosta da gestão pública, da alta política, é frustrante, porque a energia que se gasta em inúmeras reuniões, de ouvir esses discursos que visivelmente são palcos eleitorais, tendo em vista que daqui a 9 meses é o processo da eleição do município, acaba fazendo com que a população fique sem os projetos importantes como o plano diretor. Eu fico feliz que tem vereadores e vereadoras, uma parcela delas, em várias bancadas, vários campos ideológicos. Eu não sou um cara que vivo defendendo uma bolha nem nada. Eles tentam, né? O que eu espero é que o presidente, nosso presidente do Legislativo, o vereador Hamilton, tenha êxito no que ele tem tentado, que é acelerar a questão do plano diretor para que a gente possa avaliar, acelerar a criação da comissão para discutir o plano diretor, acelerar a comissão para tratar da parcerização ou não do esgoto, porque o que mais a gente fala e que parece que ninguém ouve é o seguinte: tu pode e deve votar contra e a favor. Se tu é contra, vota contra. Se tu é a favor, vote a favor. O que não dá é para ficar gastando tempo, né? Se tu já tem a tua decisão tomada, se ideologicamente tu é contra, vai lá e explica por que tu é contra e vota contra. Se tu é a favor, ideologicamente, vai lá, diz por que tu vota a favor e vota a favor. Só que não, fica um jogo retardando o processo para os porto-alegrenses, porque o que importa para alguns é aqueles 5 minutos de fama no jornal, sangrando um adversário político para o ano que vem. O senhor criticou muito na sua fala, vereador Moisés Barbosa, a situação inédita na Câmara de Porto Alegre, de fato, de a atuação simultânea de 2 CPIs para investigar a questão da educação em Porto Alegre, o mesmo objeto, portanto, de investigação parlamentar. Como é que o senhor está avaliando o desempenho e os trabalhos dessas comissões? Olha, por mais que tenha sido feita uma junção dos trabalhos, né, nas segundas-feiras, né, há um trabalho que foi unificado, né, para mim, tem sido um palco. Para mim, tudo que está sendo tratado ali já está na polícia, já está no Ministério Público, já está no Tribunal de Contas. Se alguém tem algo novo e não está entregando, é mais grave ainda, porque daí a pessoa ou é cúmplice ou realmente quer fazer o uso eleitoral de qualquer coisa. Então, eu faço a crítica que eu já fiz, a gente respeita a posição da Procuradoria da Casa e a gente cumpre o que a lei determina. Mas, na minha visão, o parecer que sustentou a segunda CPI, apresentada pela vereadora Mari Pimentel, do Novo, com as assinaturas do PT, do PSOL, do PCdoB, não deveria existir. Porque o rito sempre foi e vai continuar sendo. Porque houve já propostas de alterações, inclusive eu sou um proponente de uma delas, para que isso não ocorra novamente. E o ouvinte tem que entender por quê. As 2 CPIs, Thaline, têm a mesma composição. As 2 CPIs têm PSOL, PT, PCdoB, MDB, PSDB, as 2. Só tem a diferença de uma cadeira na proporcionalidade que altera entre o outro. O resto é assegurada a participação da minoria, é assegurada a participação da maioria e é assegurada a participação dos independentes. Nas 2. Então, é ridículo a compreensão de dizer que pode ter 2 CPIs para tratar do mesmo assunto se as composições e, consequentemente, os votos são os mesmos. Então, aí o ouvinte pergunta, então por que existe 2, vereador Moisés? Porque as pessoas estão atrás de visibilidade, querem 5 minutos de fama para dizer que tocam a CPI A, eu toco a CPI B, sabe? É a fogueira da vaidade, o querer sangrar algum adversário, querer visibilidade para ser candidato ou ser candidata acima do interesse da população. É um erro. Nós estamos perdendo um tempo sagrado, poderíamos estar todos debruçados no plano diretor e estamos lá, por uma obrigação legal, gastando tempo e dinheiro, recurso público, né? Todas as segundas pela manhã, e depois tem o oitivo. Tudo isso
para algo que quem de verdade tem celeridade para fazer é a polícia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ou alguém aqui acha que o vereador vai investigar mais rápido e vai prender alguém. Mas daí, vereador Moisés Barbosa, o senhor, com essa sua fala do Ministério Público, da polícia, o senhor não coloca em xeque todas as CPIs, não apenas essas? Eu coloco todas as CPIs que são montadas, porque essa CPI, ela teve um motivador, para mim, tá? As CPIs, quando são colocadas 1 ano antes da eleição, 9 meses antes do processo eleitoral, por que a CPI não foi pedida lá atrás, quando aconteceram os primeiros movimentos? Por que não se colheu? Por que a vereadora Mari Pimentel não colheu a assinatura do PT, do PSOL, do PCdoB, lá no início? Porque não era interessante, não era estratégico, não era eleitoral. Se deixou para trás para pegar o último ano de um governo, talvez com uma pretensão política de ser candidato, de sangrar a atual gestão. E eu olho para trás, eu vou falar aqui abertamente, hoje eu estou bem assim, sincericida. Nós do Como PSDB, sempre, vereador. Sim, mas é bom, é uma qualidade. Sim, nós do PSDB teríamos todo o direito de agora querer, por exemplo, um revanchismo, querer se cobrar no Legislativo Municipal, porque nós fomos vítimas desse processo. O nosso governo teve CPI, pedido de CPI, teve pedido de impeachment, que depois o Ministério Público, os mesmos pontos, arquivou, teve um processo e um pedido de CPI que fazia uma exposição, inclusive, de um dos secretários do governo Marquesan, com fotos de menores, de crianças. Agora eu vejo aí uma tentativa, de novo, dessa lambança da CPI, de colocarem o nome de um dos secretários do governo, Sebastião Melo, na lama, com um áudio com a voz distorcida, sem prova nenhuma. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é que vai lá depois falar com os filhos do secretário, quando o Ministério Público arquivar ou quando não se comprovar nada? Quem é que vai dizer para a família dele? Ninguém. As redes sociais, elas deram força a injustiças e ataques que são lamentáveis. Nós do PSDB sofremos isso na carne, uma sangria 1 ano antes da eleição, era uma estratégia talvez eleitoral, não vou nem julgar se foi correta, se não, quer dizer, correta eu vou julgar, se deu certo ou não, eu não vou julgar. Mas nós mesmo tendo passado por isso, qual a nossa postura? O vereador Gilson Padeiro, que é o líder da bancada, tem dito claramente, e tanto o vice-líder, Marcelo Conselheiro, e eu concordamos com a visão do líder da bancada, de que nós não podemos usar este momento como revanchismo ou dar o troco. Nós temos que, pelo contrário, se a gente sofreu essa injustiça, nós não podemos ficar do lado dessa prática baixa, de nível esgoto. Então, assim, essa CPI, e aí tu me perguntasse se eu julgo todas. Não, todas não. Existem CPIs que não são 9 meses antes da eleição. Existem CPIs que são para fiscalizar, que são para denunciar, que são para apurar, puramente porque desejam apurar. Mas esta... E eu vou dizer o seguinte, mas vereador, a CPI proposta pelo vereador Nenê Sequim, ela é chapa branca. Não é verdade. Eu vou fazer uma explicação simples. Se tu tem uma série de indícios de que alguém vai abrir uma CPI e tu tens condições de esclarecer os fatos e tu tem apoio para abrir, o vereador Nenê Sequim foi lá e abriu. A 12ª assinatura para a vereadora Mari, que protocolou depois, foi do vereador Tiago Albrecht, do Novo. O próprio vereador Tiago Albrecht assina a CPI do vereador Idenir Sequim. Então, essa história de que, não, mas é a saída do Sequim, o vereador do Novo assinou o pedido da abertura da primeira CPI. Então, o que houve ali, estas CPIs, por um lado, é uma que quer esclarecer a sociedade, e essa, eu digo, é presidida pelo vereador Idenir Sequim, que inclusive abria mão, disse publicamente que abriria a mão de presidir para fazer uma junção, coisa que a vereadora Mari Pimentel não quis abrir mão, porque quis o destaque no seu nome, na sua postura. E o que está virando é algo muito feio. Né? É algo muito feio. É algo assim de denuncismo, de tentar assassinar biografias. Eu quero ver a médio e longo prazo
Se essas forem injustiças, quem vai reparar essas injustiças? Agora... Quem vai ser responsabilizado por alguma acusação leviana que não for embasada em provas? Agora, vereador Moisés Barbosa, em relação ao outro tema, esse tema não depende de aval da Câmara, mas tem o envolvimento de vereadores. Eu queria trazer um pouquinho aqui para a pauta, porque eu conversei com o prefeito Sebastião Melo na última semana. A pauta original não era essa, mas nós acabamos tratando desse tema. E ontem falei também com a outra ponta envolvida, que são os taxistas. Conversei com o Nazário, o presidente do Sintaxi. Eles pedem um reajuste de 30%, dizem que estão desde 2016 sem reajuste. Nesse meio tempo, a inflação chegou a um percentual muito mais alto, 75%. Eles falam de, claro, combustível, manutenção, de toda a verificação, fiscalização, as quais os taxistas precisam passar. E o vereador, o prefeito Sebastião Melo, aqui no Esfera Pública, disse: Thaline, eu não darei os 30%. Estou aberto a negociações, podemos sentar e conversar, mas os 30% eu não darei. Eu trabalho com a inflação verificada durante o período do meu governo na prefeitura. Como é que vocês avaliam essa situação envolvendo os taxistas em Porto Alegre? Em primeiro lugar, eu respeito a categoria dos taxistas. Ela sofreu uma pressão muito grande na entrada dos aplicativos. Eu era líder do governo do PSDB, o prefeito era o Marquesan. A gente recebeu, eu sou autor, inclusive, da emenda que flexibilizou a criação do táxi branco, é de minha autoria essa emenda, que depois o governo tentou, inclusive, vetar, e a Câmara conseguiu derrubar o veto, né, para que tivesse uma diminuição de custo da questão do envelopamento, sim, da questão, respeitando aqueles que quisessem manter o táxi na cor tradicional, existe isso até hoje, né. Várias medidas foram feitas pela Câmara para ajudar a categoria dos taxistas. Entanto, claro que há vamos dizer assim, uma vontade do poder público, por ser uma concessão, de que o serviço, né, tem aquelas seguranças do exame toxicológico, algumas taxas foram reduzidas. Eu respeito muito a categoria, mas solicitar um aumento de 30% para o usuário, para o passageiro, é um aumento muito grande. Eu entendo que é uma requisição deles, né? É uma pauta da categoria, eles que pedem, mas para a população, quando for dado qualquer tipo de aumento, vai ficar o seguinte: ah, não, o prefeito aumentou a tarifa. Isso não é correto, né? Então, julgar a questão inflacionária, a gente tem que respeitar a opinião do chefe do executivo municipal. Acho que tem espaço para negociar? Sim. Foi ofertada a categoria, eu estava junto com o vereador Justo Padeiro numa reunião discutindo com os taxistas, tinha outros vereadores, o vereador era comandante Nádia, o vereador Claudio Sim, Janta. dia 26 de setembro, no IPTC. Isso, foi quando vereadores chegaram a dizer que eles deveriam parar a cidade para criar ambiente político para concessão do aumento. Eu obtive umas gravações. Na verdade é o seguinte, o que houve durante a reunião, não me lembro quem falou, era sobre realmente ter uma manifestação dos taxistas pública, né? O governo, não foi o governo que fez isso, tá? Não, foi manifestação de vereadores. O governo, inclusive, perguntou se não dava para escalonar, fracionar, dividir, né? E a categoria rechaçou essa ideia, disse que não, que realmente está muito tempo sem. Claro que há também a seguinte pergunta, e eu divido para falar o que estava acontecendo na reunião, né? Ah, mas por que vocês deixaram tantos anos acumular sem pedir? Ah, porque a categoria estava pressionada pelos aplicativos. Eles disseram que em 2017 o reajuste não fazia muita diferença, porque o último tinha sido em 2016, depois aconteceu todo o fenômeno dos aplicativos, e 2021 em função da pandemia. Agora, o que é que eu posso, para não ficar assim, o dito pelo não dito? Acho que está aberta a negociação, né? Acredito que a categoria e os sindicatos vão continuar insistindo em 30%. E aí tem que ver a técnica de negociação que eles vão utilizar, né? O sindicato tem que batalhar pela melhor qualidade de vida do seu sindicalizado.
E o prefeito tem todo o direito de também cuidar para não atender totalmente, de repente, e não prejudicar o usuário. Né? Então, é uma discussão e uma negociação antiga, normal, que se for tratada em alto nível e dentro das regras democráticas, está ótimo. O que não dá é para baixar o nível nessa negociação, de ficar um dizendo que o outro falou. Eu acho que está dentro do que tem que ser. Agora, não dá para ficar como está. Eu tenho vários amigos que são da família taxista e eles passam dificuldades e eles também, né, necessitam, é uma concessão pública, o poder público que tem que autorizar e que tem que modificar a tarifa. Eu acredito que alguma modificação tem que acontecer, mas isso ainda vai ter desdobramento, vai ter outras reuniões. Perfeito, vereador do PSDB de Porto Alegre, Moisés Barbosa. Muito obrigada, vereador, pela disponibilidade sempre, por conversar com a gente aqui no Esfera Pública. Uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor. Uma boa tarde, um bom final de semana, e se a gente não se falar antes, todo mundo aí, um feliz Dia das Crianças. Semana que vem tem o Dia das Crianças. É eu verdade. sou apaixonado pelos meus filhos e quero dizer o seguinte: eu sou fã do teu programa, tu sabe disso, do teu trabalho. Sempre obrigada, vereador. Pode prender o grupo, tá? Fico muito feliz, muito obrigada. Um abraço. Um abraço.